mandando um recadinho aqui. A Elda Elaine já está na área. Seja bem-vinda, Elda, minha convidada dessa noite. Vamos dar mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. E tava falando, Elda, coloquei um fundinho musical aqui, Viva la Vida. Eu acho que tem um pouco a ver sobre o que a gente vai falar. Lá no finalzinho da live a gente vai lembrar um pouco sobre isso, né? Pra gente viver esses momentos aí, né? Que são difíceis, mas a gente precisa aprender a viver a vida, né? Então, pessoal, enquanto todo mundo vai entrando, eu quero dar um recadinho muito rápido. Vou baixar um pouquinho aqui, mas vou deixar. Pessoal, pra quem... Grande mulher, isso mesmo, Milena, grande mulher. A Elaine é uma grande mulher. Antes de eu apresentar a Elda também, quero dizer para quem estiver na live, vai estar concorrendo a este livro aqui, O Ser Humano 10D. É um livro escrito pela Elda Elaine e também, com muito carinho, ela fez uma dedicatória aqui, ó, para quem for o ganhador. Beleza? Mas, para você ganhar esse livro aqui, fique acompanhando a live até o final. Acompanhe a live até o final para você saber como vai concorrer esse livro aqui, beleza? No meio da live, em algum momento, eu vou citar como faz para concorrer esse livro da Elda Elaine. E olha só, é best-seller, hein? Não é pouca coisa não, né, Elda? Não é pouca coisa não. Keonir Kuhn, muito obrigado pela presença. O Carlos já está dizendo aí que o livro é dele. Cristina Marcondes, muito obrigado, Cristina, pela presença, por estar aqui. Clecir Lago, muito obrigado pela participação, Clecir. Juliano Silva, top, tá sempre nas minhas lives. Juliano, prazer, cara, obrigado por estar aí acompanhando. Pessoal, eu vou chamar a Elda Elaine aqui nesse momento pra gente, porque o tema hoje vai correr bastante rápido. Então eu vou compartilhar já a tela com ela aqui e vou fazer a apresentação dela assim que ela entrar. Um momentinho. Seja bem-vinda, Elda, tudo bem? Boa noite. Olá! Olá, boa noite para você, André. Boa noite a todos que estão chegando aqui na sala nesse momento. Que alegria, que satisfação, é motivo de muita honra estar com você nessa noite e com os seus seguidores também. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço demais a tua presença nessa noite aqui. Uma mulher super atarefada, né, Elda? E eu estava acompanhando um pouquinho a tua agenda nessa semana e você em nenhum momento deu para trás, hein? Falou assim, vamos manter e vamos até o final. Mas você, olha, eu acompanhei e falei, essa mulher é forte, porque é live ontem, é live de manhã cedo, hoje à tarde. Tinha E tá palestra, então, um aqui, compromisso muito palestra. grande também, envolvendo muitas pessoas da Cooperativa Lar. Exatamente, e tá aqui comigo, que honra que eu sinto em você estar aqui para compartilhar comigo esses momentos de bate-papo. Aí vão ser uns 50 minutos aproximadamente de um bate-papo que eu vou deixar você conduzir, mas com algumas perguntas que eu vou estar fazendo para você. Então, Elda, antes da gente começar, enquanto as pessoas já vão entrando, eu vou fazer uma breve apresentação sua, então, né, Elda? Já que estamos falando com uma pessoa da nossa cidade, mas que é reconhecida a nível nacional, né, Elda? Então, eu acho que isso merece ser dito e merece ser motivo de orgulho para Marechal Cândido Rondon também. Então, quem é a Elda Elaine? A Elda Elaine já é considerada a maior palestrante, ou aliás, considerada a palestrante com maior índice de recontratação no mercado, certo? E ela é escritora, administradora, pós-graduada em comunicação e marketing, especialista em comportamento e desenvolvimento humano, mestre em desenvolvimento regional e empresária do agronegócio. Com mais de 15 anos em atuação no meio corporativo, e isso é importante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Elda Elaine é a palestrante que entrega algo a mais em suas palestras. Elda Elaine, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar agora aberto para você se apresentar para a galera aí que está entrando. Como eu disse, para mim é um motivo de muita alegria, de satisfação enorme estar com você aqui, também com as pessoas que estão chegando aqui nessa live. E eu realmente fico muito feliz sempre que eu tenho a oportunidade de participar de uma live como essa. Eu sei que você faz com tanto carinho para as pessoas que te acompanham, André. E eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo seu trabalho também, pela pessoa que você é.
Então, realmente, para mim, nesse momento, eu não poderia estar num lugar melhor do que estar aqui, juntamente com você, para a gente compartilhar informações, compartilhar experiências, visões, percepções do mundo, do cotidiano e dessa nova fase aí que nós estamos passando e nos adaptando e que cada dia possamos realmente ser melhores. Estou à sua inteira disposição. Eu tenho uma sugestão, tendo em vista que Manda são ver. 4 assuntos, eu gostaria de ter 4 lives com você. Seria muito bom mesmo, né? Você sabe que hoje à tarde eu estava pensando nisso. Eu comecei a levantar algumas informações a mais para nossa live. Eu falei, caramba, eu acho que, na verdade, cada uma dos tópicos acaba. Eu acho que, olha que talvez uma live ainda não é suficiente para cada um dos tópicos, né? Vai ser. Comigo Vai realmente ter é um que. perigo, porque eu que gosto de ler, gosto de estudar, gosto de falar, então realmente cada assunto com certeza é um prato cheio, né? Tem muito conteúdo, muita coisa boa para a gente compartilhar, sem dúvida. Muito Por conteúdo falar em mesmo. compartilhar, Mas vamos pedir para o pessoal compartilhar essa live, né? vamos pedir, né? Mandar um aviãozinho Pessoal, aí. tem um aviãozinho logo abaixo aí, na tela da Elda, logo abaixo do lado, tem um aviãozinho. A gente quer pedir para vocês que compartilhem com seus amigos, compartilhem com pessoas próximas. Eu tenho certeza que o conteúdo que a Elda vai trazer nessa noite vai ser muito engrandecedor para as nossas vidas, até para a minha vida, com toda certeza, vai ser muito engrandecedor. Temos até uma outra escritora aqui na área, é a Adelaide Borges, uma escritora muito bacana também, uma pessoa que eu conheci há poucos meses. Também tenho um prazer enorme você estar aqui, Adelaide. Boa Então, noite, assim, Delair. Um abraço para você. Já ouvi falar do seu trabalho, espero poder conhecer mais de perto uma hora dessa. Também estou vendo a Cristina Marcondes. A Cris foi Cristina minha aluna, tenho o Marcondes, maior carinho por ela, pelo esposo dela também. o Leandro também, eu conheço bem o Leandro, nossa, super parceiro. Então, pessoal, compartilhem aí no aviãozinho que está aí do lado da tela da Elda, mande para algumas pessoas que com certeza, como a Elda falou, o conteúdo que nós temos preparado, na verdade, seria muito pouco até para uma live, o tempo de uma live só seria muito pouco tempo para o tanto de conteúdo que nós temos para abordar, né? Então, Elda, realmente, eu gostaria de fazer já. Muitas pessoas já lhe conhecem com toda certeza por ser em Marechal, mas como essa live vai ficar gravada, eu quero pedir para você quem é a Eldelaine Pessoa. Já rapidamente, só para poder dizer aí para as pessoas quem é a Eldelaine Pessoa. Eu sou uma pessoa que, primeiramente, acredito muito em Deus e acredito no poder do ser humano. Tanto que o meu livro é o Ser Humano 10D, é o futuro de quem faz Está aqui algo a mais, comigo. mas eu acredito muito que nós temos que fazer a nossa parte. Então, é com fé em Deus e a gente fazendo as coisas acontecerem. Sou uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada ao que eu faço, considero-me uma pessoa muito feliz profissionalmente, pessoalmente também, tenho uma família linda, tenho 2 filhos, o Henry com 8 anos, o Enzo que tem 6 anos, sou casada com o Edivandro, uma pessoa também muito especial. E como profissional eu me sinto realmente muito feliz porque eu faço o que eu gosto. Eu sinto Legal. realmente que o meu trabalho como palestrante é um trabalho missionário também, sabe, como cristã que sou. Então eu sempre procuro também deixar muito clara a importância de Deus na vida da gente e que a gente realmente possa sempre fazer o melhor a partir da realidade, a partir das condições que nós temos. Que Então, legal, basicamente, legal. seja isso. É isso mesmo. Como eu estava falando para você quando nós nos encontramos, eu acho que tem que ter Deus como base, né, como centro dos nossos planos, como centro das nossas metas e objetivos. Eu acho que com isso, esse na verdade, nós estamos falando de 4 pilares na nossa conversa, mas esse eu acho que na verdade é o pilar central de toda essa conversa, né, ou deve ser das nossas vidas, né? João Laborde entrou também aqui, Cassiano, Leila. Mariane, pessoal, sejam muito bem-vindos. João Laborde é um cara de Deus também, é uma pessoa fantástica. Eu tenho conversado com ele nos últimos dias e a gente falou um pouco exatamente sobre isso, como colocar Deus como centro da nossa vida, né, como um todo, e que todos os nossos planos sejam rodeados por isso, né? Então, vamos dar sequência no título da nossa live. E que fala sobre adaptação, aprendizado, cooperação e fé. E qual a importância, então, de cada um desses pilares para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto para
o profissional, né? Eu sei que existem vários outros pilares, no teu livro 10D são vários pilares, né? Então, mas assim, focando um pouco para esse momento de pandemia, principalmente, de muitas dificuldades, eu pensei em tratar diretamente desses pontos, principalmente. E então, vamos tratar exatamente sobre isso. Qual que seria, na tua visão, como seria a adaptação nesse momento, nesse cenário? Como você acredita que deve ser a nossa adaptação nesse cenário, nesse momento? Eu acredito, André, que esse momento aí de pandemia, essa situação que nós estamos vivendo, ela trouxe muito à tona a necessidade da adaptação. A Uhum. adaptação sempre é importante, mas agora ela se faz mais necessária. Tanto que outro dia ainda Sim. eu estava vendo algumas pesquisas que hoje a competência número 1 de um profissional é a adaptabilidade. Ontem, inclusive, na minha live, que eu faço uma live semanal no Facebook, inclusive aproveito para convidar as pessoas também para curtirem minha página no Face, Eldelaine, e lá eu faço todas as semanas, na quinta-feira, uma live. E ontem eu falei sobre adaptabilidade lá. Então, a adaptação, a adaptabilidade é realmente fundamental nesse momento. É a competência Uhum. número 1 para as pessoas. Depois vem a questão da resiliência, flexibilidade e outras. Mas a adaptação é primordial. E ao mesmo Uhum. tempo, o que nos conforta, se nós pararmos para pensar, mas como é que eu vou ter a facilidade de me adaptar à nova realidade? Nós somos dos seres vivos o que melhor se adapta. E é Uhum. isso que a gente tem que lembrar. O ser humano é o ser vivo que melhor se adapta. Então, nós temos uma facilidade enorme de adaptação. O que acontece? Tem pessoas que são mais suscetíveis a se adaptarem, são mais abertas a se adaptarem. Tem umas que têm um pouco mais de resistência, mas por natureza nós somos seres adaptáveis. Inclusive, o ser humano é o mais adaptável de todos. Então, o momento exige muita adaptação. Inclusive, é interessante, eu quero compartilhar com você, com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, que existe o quociente de inteligência, existe o quociente emocional, e hoje já se fala há algum tempo no quociente de adaptação, que é o que há. Então, muitas vezes, acaba se medindo lá qual que é o quociente de inteligência de uma pessoa, o quociente emocional de uma pessoa. Hoje também se tem essa preocupação em saber qual que é o quociente emocional, o quociente de adaptabilidade, o quociente de adaptação da pessoa. Porque diante da nova realidade, nós precisamos nos adaptar ainda mais. E a gente Sim. se adapta a partir do momento que a gente também entende um pouco, busca perceber, aceitar a nova realidade e ver o que nós podemos fazer a partir dela. Enquanto a gente fica reclamando da situação, a gente deixa de ver oportunidades na realidade. Uhum. Então, a gente precisa muitas vezes deixar um pouco de lado aquela visão negativa e partir para uma visão mais positiva da realidade. Tá Sim. difícil, tá complicado, mas tá difícil, tá complicado para mim, para você, para todos. Como que a gente vai se adaptar a partir desta nova realidade? Essa é a grande questão. Uhum. Eu também puxei aqui, vai entrar um pouco, a gente pode talvez falar um pouquinho no próximo tópico, mas eu puxei aqui uma informação que saiu ontem em um vídeo de uma pessoa que eu acompanho, e depois eu fui me aprofundar para ver se a informação era válida, inclusive de um xará meu. Segundo estudo do professor André Micelis, da Fundação Getúlio Vargas, ele estava falando que no estudo dele comprova que cerca de 30% dos profissionais a partir da pandemia vão começar a trabalhar em home office, porque começou a se perceber, principalmente mais em caso de cidade grande, principalmente São Paulo, né, que você se desloca muito longe para ir em alguns pontos, mas eu vejo que no interior também isso acontece. Eu falo por mim mesmo, eu pelas manhãs estou ficando mais em casa por conta das crianças e eu tenho que me adaptar nesse home office ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar delas. Mas eu tenho percebido também que, e ele fala sobre isso, que as pessoas têm percebido quanto tempo que consegue utilizar a mais para produzir, para de fato entregar algo, coisas a mais, né? Trabalhar a mais. Então eu vejo que todo mundo falando de muita crise, muito problema e tal, mas ao mesmo tempo existem grandes. Poxa, mas você está em casa, você tem uma oportunidade de desenvolver algo novo ou aperfeiçoar aquilo que você já desenvolve, ao meu ver, né? E isso é algo que o home office, por exemplo, vai começar a trazer daqui para frente, né? É aquela Então, situação, ou você se conforma
com o momento, com a realidade, ou você tira bom proveito da realidade, bom proveito, oportunidades, possibilidades da nova realidade. E é o que as pessoas estão percebendo. A questão do home office para cidades grandes, meu, isso vai fazer uma diferença enorme em se tratando de Enorme. qualidade de vida, né? Em se tratando, por exemplo, de diminuição de trânsito, poluição, a própria pessoa poder ficar mais próximo da família. Mas, claro, tem gente que tem uma facilidade enorme de trabalhar em casa. Mas tem gente que Uhum. tem muita dificuldade também. E aí é uma questão de adaptação também de cada um. Outra coisa que eu já percebi também, que já tem empresas preocupadas em função dessa nova fase, da pandemia, do home office, que está se perdendo um pouco o pertencimento que é importante para um colaborador. Ou seja, ele está muito em casa, de repente parece que ele já não faz mais parte daquele time, ele não está mais fazendo parte da empresa. Então é uma preocupação de algumas empresas, algumas até já estiveram conversando comigo nesse sentido, que tem uma impressão de que o colaborador acaba, de certa forma, ficando, não estando presente, ele não tem mais tanto vínculos com os colegas e até mesmo com a própria identidade da empresa. Então, também são questões interessantes. Mas eu penso que o home office é uma alternativa super interessante. Eu já trabalho em home office faz muito tempo, Uhum. tendo em vista que muitas vezes a gente está viajando, mas quando eu não estou viajando, eu estou em casa. Eu tenho Sim. um escritório aqui em casa e trabalho na minha casa. Então, nesse sentido, não tive muito que me adaptar. Estou me adaptando às palestras online, que até então era um projeto meu, mas não estava fazendo, até porque as viagens eram muitas, e a solicitação para as palestras presenciais era mais constante do que as online. Agora é uma questão de adaptação realmente, e a gente vai buscando outras formas, outros meios, e o quanto é importante realmente a gente se adaptar a essa nova fase, a esse novo momento que nós estamos vivendo. Ok? Voltou a conexão aí, André? Voltou a conexão? Então, beleza. Eu peguei a tua conversa, umas partes, e já entendi o que você estava falando. Então, vamos tocar para frente. Assim, dentro do que você estava falando, eu vejo, assim, Elda, que exatamente tem os pontos positivos, né, dessa questão de você poder produzir mais, de você ter mais tempo com a família, até mesmo, mas ao mesmo tempo tem os pontos negativos, que é o que você estava falando, o relacionamento o relacionamento com colaboradores ficou, né, mais afastado também, então esse relacionamento muitas vezes é o que faz vamos dizer assim, existem setores dentro de empresas que eles precisam de uma conexão rápida com o contato pessoal, então isso acaba sendo o lado difícil. Mas, por outro lado, é o que nós estávamos falando. Eu acho que a questão de tempo, de do tempo, né, que as pessoas economizam. Por exemplo, em São Paulo, tem pessoas que levam 4 horas durante o dia no trânsito. Então, você produzindo 4 horas a mais no teu dia, eu acho que acaba te rendendo mais no final do ano, né? No final do mês, no teu Prolabore e tudo mais, você acaba produzindo mais. Então, assim, pegando essa parte de adaptação e já indo para lá, para o lado de aprendizado, eu acho que as situações difíceis, elas sempre nos trazem essa questão de poder aproveitar. Sempre tem alguma lição por trás de todo o desafio, né? E eu falo pela minha vida mesmo, a minha vida eu tenho muitos momentos que eu tive muitos desafios, e é engraçado que hoje, na pandemia eu estou tranquilo, passei a pandemia inteira tranquilo, mas talvez foi pelos meus aprendizados anteriores que eu acabei conseguindo me adaptar, né, de forma mais rápida à pandemia. Só que eu acho que toda situação complicada ela traz para nós os novos aprendizados, né? O que você acha sobre isso, Helder? Ah, com certeza, né? Os aprendizados são constantes. E falando sobre essa questão, tudo depende da nossa forma de interpretar a realidade. E a gente pode Uhum. aprender muito com ela ou então vê-la da pior maneira possível. E a importância maior é a gente aprender, a gente entender realmente que a vida da gente é cheia de desafios. Inclusive, Sim, quem é cristão sabe disso. Nós nunca tivemos sim, promessa de vida fácil. É ou não é? Às vezes a internet exatamente. até quer mostrar pra gente, né? Tem pessoas, às vezes,
que querem destacarem que existe uma vida fácil, mas a vida fácil, fácil, fácil não é para ninguém. Todos nós Exato. temos desafios, temos problemas a serem resolvidos, temos questões a serem trabalhadas, evoluídas e tudo mais. Então, o aprendizado, ele é muito forte. Eu acredito que esse momento é um momento de aprendizado, um momento de desaprender também, de Uhum. reaprender. Então, nós estamos passando por isso tudo, sabe? Muitas coisas que nós conhecíamos, que era de uma determinada maneira, nós tivemos que perceber que a partir de agora é de uma outra maneira. Por exemplo, um dos aprendizados muito claros para mim e para muitas pessoas com as quais eu tenho conversado é o quanto a gente pode, deve, precisa viver com menos, Uhum. menos consumo, não é verdade? Quanto que a gente pode evoluir nesse sentido, a nossa sociedade como um todo. Sabe que muitas Com outras certeza. moedas podem ser interessantes, não só o dinheiro, sabe? A Uhum. cooperação pode ser também uma forma de negociação, uma alternativa, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Então é interessante a gente observar isso. E isso tudo é aprendizado, porque nessa questão que nós falamos há pouco da adaptação, a gente teve que se adaptar, nós falamos aí do home office, mas se nós pararmos para pensar, o quanto que a gente teve que tivemos que se adaptar, as nossas crianças tiveram que se adaptar a uma nova forma de estudo. Uhum. Eu mesmo com filhos pequenos, eu tenho um no primeiro ano, ele estava se adaptando com a questão da escola, e de repente ele está se adaptando com um novo formato, uma nova forma, um novo modelo, melhor dizendo, de estudar em casa, né? De estudo à distância. Se a gente parar e pensar, os professores estão se adaptando, se modelando nesse aprendizado aí que eles estão tendo agora também, tendo que compartilhar e ao mesmo tempo aprender muitas coisas novas também. Se nós pararmos para pensar o quanto que a gente está aprendendo e se tratando de relacionamentos, que até então Uhum. muitas vezes nós tínhamos relacionamentos muito mais abertos, que eu diria assim, você pode ir lá abraçar, beijar, cumprimentar quem você quiser, agora nós não podemos mais. Encontrei o André ontem, a gente estava lá, né? Ou é cotovelinho, né, uma encostadinha aqui, outras épocas a gente chegaria, oi André, como é que você tá? Eu mesmo que sou muito expansiva, né? Então, a gente está mudando os relacionamentos, nós estamos tendo que Sim. entender isso também. Né? E tudo isso é aprendizado. E eu digo que quantas e quantas horas nós passávamos antes, muitas vezes, ao lado dos nossos, das pessoas que são valiosas para a gente, mas conectados com a internet ou ligados Uhum. na televisão, no computador, no celular e deixávamos as pessoas de lado. E agora que nós não podemos mais ficar abraçando, beijando, encontrando todos, parece que faz tanta falta. Mas será que a É gente já não verdade. estava vivendo um isolamento anterior? Será que nós já não tínhamos um certo confinamento anterior, uma bolha? Eu brinco dizendo muitas vezes que nós, independente da nossa idade, muitos de nós já fazíamos TCC, não, mesmo não estando na faculdade. Quantas crianças estão no TCC, quantos idosos? Televisão, computador e celular. Televisão, computador e Sim. celular, ou seja, TCC. Né? Não é trabalho de conclusão Sim, de sim, curso, mas é sim. televisão, computador e celular. E quanto tempo a gente dedica a isso? Então, a É. pandemia está fazendo a gente aprender muitas coisas, inclusive o valor da vida e o valor da vida do próximo, não somente da sua, como do próximo também. Sim. Você sabe que essa semana, inclusive, eu já venho analisando sobre essa questão da prisão, né, na tecnologia. E eu já venho refletindo sobre isso há algum tempo. E até essa semana eu fiz um post aqui no Instagram mesmo sobre isso. Até para quem quiser ir lá depois dar uma acompanhada, vai saber que post que eu estou falando. Eu fiz uma analogia e que eu acredito que tenha muito a ver, mas eu fiz uma analogia com drogas, a tecnologia hoje. Por quê? Porque ela te dá uma satisfação momentânea, você todo momento está sendo satisfeito, né? É um vídeo que você gosta, é uma música que você gosta, é um filme que você gosta, série de TV e tudo mais, e você acaba ficando preso e não dá atenção para quem está do seu lado. E fazendo essa analogia, parece muito com o poder que as drogas também têm para a vida das pessoas, porque é um vício que acaba te prendendo. Então, como nós, como seres humanos, podemos também sair um pouco disso, né? Tentar olhar mais para a família. E esse tempo está fazendo a gente poder ter essa oportunidade. E até colocando, só para finalizar essa questão desse post, até coloquei assim, tá, beleza, para drogas a gente até teria, né, um trabalho medicinal que poderia até, de repente, procurar uma cura, também depende muito da pessoa, do esforço dela, mas também teríamos isso.
E no lado virtual, quem que vai ser os médicos dessa doença aí que está surgindo, né? Da prisão com internet e tudo mais, né? Muito trabalho para quem é psiquiatra daí para frente, né? Então, assim, são formas de de ver o que tá, os problemas que estão acontecendo, e essa é talvez uma possível oportunidade para já se começar a trabalhar também, né? Inclusive, eu aproveito esse momento para compartilhar que quando eu lancei o meu livro, O Ser Humano 10D, que será sorteado depois, eu já tinha essa preocupação. Tanto que o nome do livro é O Ser Humano 10D, ou seja, o meu propósito como palestrante é humanizar mais as organizações. Porque Uhum. hoje, em função da tecnologia, muitas vezes parece que o humano foi deixado um pouco de lado, em algumas situações, em algumas organizações. Então, eu sempre já tinha essa visão de que nós tínhamos que tornar o humano muito mais presente, o humano muito mais forte. E nesse sentido, então, quando eu fui buscando histórias, lapidando algumas informações para fazer o livro, era justamente com essa preocupação, que as pessoas precisam realmente perceber o quanto o ser humano tem valor. As máquinas são importantes, a tecnologia é importante, mas o humano vem antes disso tudo. Então, e que muitas vezes as máquinas substituirão uma pessoa que faz as coisas por fazer. Agora, uma pessoa que faz com algo a mais, como eu digo no livro, que faz com Uhum. diferenciação, uma pessoa assim nunca será substituída por uma máquina. Máquina Com faz certeza apenas o não. que está programado para fazer. Quem faz algo a mais, quem vai além, quem é criativo, quem é inovador, quem surpreende, é o ser humano. Então, nessa ideia, eu já venho falando, eu já tenho essa preocupação há bastante tempo. Tanto que muitas vezes até alguns colegas palestrantes brincam comigo que eu consegui fazer um livro em 2002, 2018 e que está super atual para 2020. Atual. Porque dentre os assuntos nós tratamos aí a respeito de resiliência, que é super Uhum. atual. Um dos capítulos é sobre empatia, que é o que nós também precisamos muito nesse momento. Relacionamento é o primeiro capítulo do livro. Então também tudo a ver com o momento. E eu fiz o livro em 2008. Quem sabe Que legal. iluminada por Deus, né? Quem sabe não, com certeza iluminada por Deus. Falei de fé também, falei de cooperação, falei de negócios, ou seja, de vários assuntos realmente que são interessantes. E falei também, dentre outras coisas, sobre o amor. E é isso que nós mais precisamos. Então, os desafios estão aí e que a gente possa cada vez mais se adaptar a eles, como a gente disse, buscar aprendizado com isso tudo também, André, porque é tão importante. Quem quer aprende, né? Aprende no amor ou aprende na dor. Então, que a gente possa também aprender no Sim. amor, diante das dificuldades, dos desafios, que a gente realmente aprenda todos os dias, independente da nossa Legal. idade. Tanto que no livro eu digo que quando a gente quer, a gente aprende com tudo e todos. Basta querer. Legal. Eu quero aproveitar o gancho que nós falamos um pouco sobre o livro, então. Como eu prometi no começo da live, nós vamos fazer um sorteio do livro com uma dedicatória para o ganhador, né, Elda? Então, assim, pessoal, quem está acompanhando a live aqui, como você vai fazer para conseguir participar do sorteio desse livro? Bate um print da tela em qualquer momento daqui para frente da nossa live aqui, com o seu celular, bate um print da tela, posta no seu stories do Instagram, marcando eu e a Elderlane. Elderlane underline palestrante, tá ok? Marca nos stories. Quem marcar a gente, eu vou fazer a lista das pessoas que marcaram e vou realizar o sorteio desse livro para quem está participando, tá ok? Então, façam isso aí. Quem quiser concorrer ao livro O Ser Humano 10D da Elderlane, faça o favor. É assim que você vai fazer para conseguir, quem sabe, ganhar um livro autografado, né, Alda? É isso aí, Então, que bacana. Boa sorte. então, beleza. Boa sorte a Eu tô quem está vendo aí, participando aí. eu tô vendo aí alguém comentando, né, que as crianças se adaptam muito mais facilmente. E é isso, né, André? As crianças são extremamente adaptáveis. Um bebê mesmo, Exato. logo que sai do ventre da mãe dele, o quanto ele tem que se adaptar já ali nos primeiros minutos de vida, né? É uma adaptação e a adaptação é constante. Pena que com o passar dos anos, muitas vezes a gente perde um pouco essa habilidade de adaptação. E como eu disse, por isso que tem gente que é mais adaptável, outros menos adaptáveis. Eu mesmo sempre fui uma pessoa muito aberta a mudanças. Diz que antigamente só tinha uma coisa certa na vida da gente, que era a morte. Hoje tem duas: Uhum, mudança e morte, né? Ou uhum. morte e mudança. Então a gente sabe que sempre as mudanças estão acontecendo e a gente tem que procurar se adaptar a elas, perceber as coisas de uma forma positiva é muito importante, aprender
com os erros, claro, mas também lembrando que quando a gente acerta, a gente já sai lá na frente. E isso também é muito Exato. importante. Exatamente. Então, beleza. Eu quero te fazer. Vamos entrar um pouco mais num tema que você deve saber de cabo a rabo, de trás para frente para trás, meio para cooperação. Então, Eu amo entrando esse mais tema. nessa área, eu imaginei. Vamos Hoje à lá. Qual tarde que ainda é? falei muito sobre isso. É, então. Qual é a importância de cooperar em momentos difíceis, Elda? Uma pergunta que parece ser simples, mas ela é bem complexa se a gente for analisar, né? Eu diria que cooperar é viver. Viver é Uhum. cooperar. Essa é a minha opinião, falando assim de uma forma bem simples. Rápido e simples. É fundamental cooperar. E eu acredito que essa pandemia também vem para que nós, seres humanos, para que o mundo aprenda a cooperar melhor. Uhum. Porque poucas pessoas realmente percebem a importância da cooperação. E a educação, inclusive, ela é muito voltada à competitividade. Se nós pararmos para pensar, desde as nossas brincadeiras de criança, quantas eram as brincadeiras, aquela da cadeira famosa, de correr lá, senta Sim. um, senta aqui, senta outro, vai tirando uma cadeira e daí, cada vez fica uma criança sem cadeira. Então você tem que correr mais, você tem que fazer loucura lá, você tem que derrubar o amiguinho para você pegar a cadeira. Não é? Você tem que passar a perna no Sim. amiguinho, muitas vezes, sentar e ele sentar também, e daí ficarem ali se empurrando para um lado para o outro para você ficar com a cadeira. Eu estou falando isso porque a maioria de nós brincou com isso. E assim muitas Uhum. outras brincadeiras. Por exemplo, a pelada mesmo, a própria, aquele caçador, que alguns chamam de pelada, caçador, enfim, sempre Sim. era tirar alguém do jogo, Uhum. para ver que os melhores ficariam. Então, nós sempre fomos muito voltados à competitividade. E aos poucos isso aí precisa necessariamente ir mudando. E nesse sentido, então, que eu percebo que a cooperação ela é fundamental na vida da gente, e na pandemia ainda mais. E a gente percebe o quanto houve cooperação. Por parte de quem já é craque em cooperação, que são as cooperativas, mas também por Sim. parte de grandes concorrentes, André. Eu Uhum. mesmo acompanhei, você deve ter acompanhado, por exemplo, bancos que até então eram extremamente concorrentes Sim. e que se uniram Aliados, né? para presentear, para colaborar nesse momento, para levar esperança para quem precisava, para oferecer respiradores, para oferecer cestas básicas. E estou dando um exemplo, mas assim tem muitos outros. Quantas pessoas cooperaram? E nesse sentido que eu disse que nós vivemos para cooperar e cooperamos para viver, e é isso que nós temos que entender. No dia do lançamento do meu livro, eu tive um insight fantástico quando eu estava lá palestrando. Eu fiz um lançamento aqui em Marechal Rondon, afinal eu sou daqui, eu sou muito Uhum. bairrista, eu valorizo realmente a nossa terra, a nossa cidade, eu nasci aqui, eu vivo aqui, então eu curto muito isso. Por opção da editora, nós faríamos um lançamento somente em São Paulo, Certo. com a ideia de que a editora é de São Paulo, a gente faria em São Paulo, com aquela ideia de que São Paulo é o coração do Brasil e tudo mais. Mas eu pensava na época e defendi e consegui fazer um lançamento em Rondon também e depois um lançamento em São Paulo. E no lançamento em Rondon, foi feito lá na Associação Comercial, casa cheia, uma bênção lá na Cimacar, eu tive um insight. E eu digo o seguinte, que o palestrante ele gera muito insight para a palestra, para a plateia na palestra. Um Uhum. palestrante ele tem muitos insights ou acaba falando coisas que geram insights para a palestra, para a plateia, melhor dizendo. E eu Sim. brinco muitas vezes dizendo, até com o pessoal da Fadel Palestrantes, que me representa como agência de palestrantes, que eu sou uma palestrante que, além de gerar insights para a plateia, eu tenho muitos insights durante a palestra. Tanto que a Uhum. gente brinca, tem que pegar um papelzinho e começar a anotar as ideias que me Sim. surgem durante a palestra. E daí eu estava fazendo a palestra e me surgiu um insight muito interessante, uma visão muito interessante, do seguinte, eu estava falando sobre o capítulo de cooperação. E lá eu me dei conta do seguinte, que nós somos frutos da cooperação de dois estranhos. Ou seja, um Uhum. espermatozoide e um óvulo que nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram. Então, aquele Sim. espermatozoide e aquele óvulo nunca tinham se visto. O seu pai e a sua mãe se conheciam, mas aquele espermatozoide e aquele óvulo que geraram a sua vida nunca tinham se visto. E mesmo assim cooperaram. E isso, para nós que Uhum. somos cristãos, com certeza é obra de Deus. Ou seja, Uhum. Deus consegue fazer dois estranhos cooperarem. Consegue fazer um espermatozoide e um óvulo que nunca tinham se visto
cooperarem. E daí, se nós pararmos para pensar, nosso corpo ele é todo cooperação. Ou seja, os pulmões têm o papel deles a desempenhar, o coração tem o seu papel, os rins têm um papel a ser desempenhado, o sangue que corre nas nossas veias tem um papel, tem uma função diária a ser desempenhada, a pele, todas as nossas partes, todos os nossos órgãos têm funções muito claras e definidas a serem desempenhadas. Ou seja, todos precisam cooperar para que a gente esteja bem. Se um não coopera, nosso corpo começa a padecer. Então, nós somos frutos da cooperação de dois estranhos, nosso corpo é inteiramente cooperação. Então, sempre que nós percebemos que a cooperação está no nosso DNA, eu até fiz uma palestra recentemente com essa pegada, nosso DNA é cooperativista. Então, se nós estamos cooperando, nós estamos realmente vivendo a nossa essência. E quando a gente está competindo, a gente não está realmente vivendo o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é cooperação. Tanto que ele nos fez a base de cooperação. Legal. Então é fundamental. Agora, nas épocas de pandemia, ainda mais. E cada um pode cooperar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Ah, mas como que eu consigo cooperar? A primeira coisa, logo que começou a pandemia, eu pensei, eu vou fazer live. Eu quero cooperar, eu quero levar esperança, eu quero levar energia, eu quero levar força, eu quero levar vibração para as pessoas. E comecei a fazer live. E cada um do seu jeito. Cada um pode cooperar a partir das suas habilidades, a partir das suas capacidades, das suas condições. Porque muitas vezes nós queremos cooperar em um terreno que a gente não conhece. Então, coopere com o que você sabe fazer. Sabe, coopere com o que está ao seu alcance. No que você realmente tem capacidade, condições de cooperar. E todos nós temos N possibilidades de cooperar. Basta a gente querer. Legal. Na verdade, até estava falando com você sobre isso, né? Essa semana teve uma pessoa... Não, semana passada teve uma pessoa que falou: ué, mas agora você vai fazer essas lives aí, você vai ganhar alguma coisa, tem algum patrocínio por trás de tudo isso aí? Eu falei, não tem nenhum patrocínio. Eu falei, você sabe por que eu tô fazendo isso? Porque, beleza, o meu negócio, como eu falei para você ontem, né, o meu negócio, ele está indo bem nesse momento, apesar de termos todo esse problema de pandemia e tudo mais. Mas, e se eu não ajudar o outro pequeno negócio, que talvez é meu cliente? E se ele não prosperar? E se ele não der certo? Vai voltar a frequentar a minha empresa? Eu acredito que seja difícil isso acontecer, né? Porque vai ficar difícil as situações para essas pessoas. Então, eu comecei, não tenho não é um negócio que eu estou fazendo para ganhar dinheiro pelas lives, e pelo contrário, a minha é justamente poder compartilhar um pouquinho, é justamente cooperar com alguém de alguma forma que a gente possa trazer pessoas como você, principalmente, aí, que sabe muito sobre isso e tem muito mais conhecimento sobre isso para as pessoas de alguma forma que elas possam usar um pouquinho disso para suas vidas, né? Quem sabe até mesmo aplicar em algumas coisas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? E é isso, eu acredito que nós todos nascemos para cooperar um com o outro, como eu disse agora há pouco. Oi? Eu disse que eu acredito que todos nós nascemos para cooperar um com o outro. E cada um realmente fazer o que está ao seu alcance para ser feito. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas querem um ganho imediato. E ajudar pessoas é o propósito da vida de todo negócio. Todo negócio de sucesso, ele nasce com a ideia de cooperar. Tanto que eu digo, qual que é o seu negócio? O seu negócio é na área de comércio virtual, na área de arte, pesca, em que área que é o seu negócio? O meu negócio é um ramo de roupas, é uma cooperativa de crédito, o meu negócio, eu sou artesã, eu sou professora. Todo e qualquer negócio, meu negócio, sou palestrante, antes de tudo, o meu negócio é cooperar. O seu negócio é cooperar, que seja com o lazer da pessoa, com o momento de descontração da família, com o momento de desestressar, porque o cara vai pescar, você está cooperando. A pessoa que vende roupa, ela coopera para que a pessoa esteja bem agasalhada, para que ela esteja bem vestida naquela ocasião, naquele momento, naquela situação. Então, o nosso negócio é cooperar. Seja qual for ele, o meu negócio é cooperar, o seu negócio é cooperar,
quem acompanha a gente nesse momento, o nosso propósito é cooperar, é ajudar pessoas. E a partir desse propósito, a gente acaba ganhando dinheiro automaticamente também. Franciele, Oi, beijo para você. Muita gente. Tô cumprimentando a galera aqui, André. manda ver. Eu Eu vi só sei que muita você tá gente indo aí, bem. pessoas especiais aqui para mim, gente de Goiás que me acompanha, que está aqui contigo. Quero que acompanhe também o André. Também com a Poxa, que gente por aqui o legal. pessoal de Rondônia. Isso que é o legal das palestras presenciais. A gente conhece tanta gente em tantos lugares, não é? Então, realmente é uma felicidade. Que legal. Não, show de Melhorou bola. agora, hein, André? Melhorou agora? Então, eu não sei o que que é não, porque a internet aqui tá beleza, mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Então, tão legal, Elda. Você quer dar uma conclusão? Eu não sei, eu acabei não pegando ali se você falou mais alguma coisa pro pessoal, mas você quer dar uma conclusão para a parte de cooperação? Eu acredito que seja isso mesmo que eu tenha dito, que viver é Legal. cooperar e cooperar Certo. é viver. Então que a gente perceba isso independente de trabalhar ou não numa cooperativa, a cooperação é um assunto super importante para todos nós. Até como eu disse inicialmente nesse bloco, de que nós somos frutos da cooperação de dois estranhos, um espermatozoide e um óvulo que nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram. Então a nossa veia é cooperativista, nosso DNA é cooperativista. E eu acredito, André, que a cooperação é o caminho para o progresso do Brasil. Sabe, Sim, a gente vê que os países. exatamente. Eu sou muito interessada nesse assunto de cooperação, atendo diversas cooperativas. Hoje, felizmente, falo com gratidão que as maiores cooperativas hoje do Paraná, do Brasil, são minhas clientes. E eu pesquiso muito a respeito desse assunto, então, e eu vejo que os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, são aqueles que têm a cooperação como um dos Uhum. seus princípios, que a cooperação realmente está na veia desses países. A cooperação, a confiança, e é isso que o Brasil tem que ter uma clareza maior também a respeito. Sabe que Que cooperação legal. independente não é coisa só para setor cooperativista. Cooperação é lá para o associativismo, lá na associação comercial, que eu quero dizer. A cooperação é lá para a sua empresa, a cooperação é lá para o mercadinho, é lá para a grande loja. Ou seja, a cooperação deve estar na escola, na faculdade, nos mais diversos lugares. Legal. Uma coisa que eu trouxe na live anterior com o Christian foi, eu falei um pouquinho sobre o conceito mastermind. É o conceito, né, de juntar algumas mentes e criarem ideias maiores sobre isso. E se a gente for olhar historicamente, a maior nação que existe hoje, ela surgiu da cooperação com esse conceito de mastermind, ou seja, 56 pessoas se uniram dentro desse conceito e criaram a América. Os Estados Unidos foram formados dessa forma, né? Tem um estudo que fala sobre isso. Então, é exatamente isso. Olha o poder que a nação dos Estados Unidos é até hoje por conta de cooperação, né? Desse conceito. Então, é muito bacana essa questão de cooperação. Então, Helder, Tanto que eu vou dizer para você que um dos meus sonhos é ter um dia um presidente ou uma presidente cooperativista, ou seja, do meio cooperativista, que entenda realmente de cooperação, que levante a bandeira da cooperação. que Eu vai na acredito que veia, faria né? toda a diferença. Legal. Então, Helder, a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Eu quero entrar então na parte final do nosso tema, que a gente vai falar muito sobre fé. Então, aqui, essa questão de quando eu coloquei fé dentro do título, né, da nossa live, foi porque, assim, adianta nós termos então uma adaptação, adianta nós termos um aprendizado, nós termos metas, objetivos, cooperação com todo mundo, mas em tudo que a gente vai fazer não ter fé, adianta isso? Né? Como você vê essa questão da fé em cima dos pilares? Não, como eu falei no começo, não só desses que a gente está falando hoje, mas de vários outros pilares da nossa vida, mas o quão você vê importante a fé em cima de tudo isso? Eu, particularmente, acho que fé é fundamental. Respeito quem pensa diferente, mas eu Uhum. considero a fé realmente algo extraordinário. Que tudo tem mais sentido, tudo tem mais cor, tudo tem mais sabor, tudo tem mais valor quando a gente tempera com fé. Então, é a fé em Deus, acima de Uhum. tudo, e a fé no homem mesmo. A fé no seu Uhum. potencial, na sua capacidade. Quando eu digo homem aqui, na mulher, enfim, no ser Nossa. humano, né, de uma forma geral. Então, é fé em Deus e fé em você.
na sua capacidade, no seu potencial, porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele podia ter nos Uhum. feito a imagem e semelhança de um tijolo, de uma bela casa, né? De repente de um carro, mas Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E muitas vezes a gente esquece disso. Então é importante, sim, a gente se adaptar, a gente aprender no dia a dia, a gente cooperar, a gente ter metas, a gente ter objetivos, mas ter fé em Deus, com certeza, faz com que isso se torne muito mais acessível, eu diria. A gente tem uma Uhum. motivação diária. E olha que muitas vezes a nossa fé será testada, mas nós temos que realmente cada vez mais fortalecê-la. Eu fui testada no livro Ser Humano 10D. Uma das sugestões dos editores é que eu não colocasse o capítulo de fé, porque me diziam que eu era uma mulher muito evoluída para falar de fé. Chegaram a me dizer que eu fiz uma citação de Hebreus, que a fé é acreditar no que a gente não vê, Sim. e me disseram que eu não deveria fazer uma citação tão antiga. Eu era muito moderna para fazer uma citação tão antiga. Mas eu, como cristã, não tive dúvidas de que eu teria que manter o capítulo de fé. E eu assim mantive. E na época alegaram, me dizendo o seguinte, me disseram o seguinte, que quem sabe muitos ateus olhariam o meu livro e não comprariam, porque eu estava me manifestando como cristã. E que eu já tinha um nome, um posicionamento no mercado como palestrante, mas até então não tinha um nome reconhecido como escritora. Mas eu não Sim. tive dúvidas que eu manteria o capítulo de fé. Chegaram a me sugerir que eu, em vez de fé, colocasse o ser humano de persistência. Ou seja, eu tenho o Nossa. ser humano de fé, que é o terceiro capítulo. Me sugeriram, Elda, coloca o ser humano de persistência ao invés de fé. E eu dizia para eles na época, e compartilho com vocês agora, que fé e persistência são coisas bem diferentes. Eu conheço Diferentes. muito ateu persistente. E também conheço muito cristão que não é persistente. Então são coisas Uhum. diferentes. E daí me diziam, mas olha, vai ter ateu que não vai comprar seu livro, vai ter ateu que não vai assistir sua palestra. E isso pouco me importou, porque na minha visão, eu sou cristã e fiz questão de me manifestar como tal. Eu não faço uma palestra sem deixar muito claro que eu sou cristã. E na minha opinião, se um, Legal. um ateu não comprar o meu livro, dois cristãos comprarão. Se um ateu Sim. não contratar minha palestra, dois cristãos contratarão. E realmente é assim que as coisas acontecem. Então eu penso que a gente não pode ter vergonha de dizer que é cristão, de colocar o nosso posicionamento. Muitos são os ateus que batem no peito dizendo que são ateus. E por que que você, eu, não podemos bater no peito e dizer que somos cristãos? Então a gente tem que Uhum. honrar também a Deus e a tudo que a gente já teve até agora. Então meu livro ficou com o capítulo de fé. E para mim, o maior milagre é o livro ter se tornado um best-seller em tão pouco tempo. Best-seller. Então, é a prova de que a gente tem que realmente acreditar em Deus e fazer a nossa parte. Legal, Elda. Pessoal, bate uma palminha aí nos comentários para ela, porque foi muito legal. O que você falou, eu acho que é isso mesmo, sabe? É o que eu falei para você ontem. Qual que é o propósito que eu pensei na hora de desenvolver esse projeto das lives e tudo mais? Estou trabalhando planejando consultorias para negócios online. Mas o meu embasamento é assim, como empresário, que já é difícil ser um empresário, todo mundo sabe disso dentro do Brasil, com todas as burocracias que a gente já sabe, mas como eu ser um empresário cristão. Olha o grau de dificuldade como amplia, né? Se a gente for analisar. Então, porque se você seguir tudo dentro né, seguindo dentro das normas do cristianismo, é, a gente precisa honrar todos os compromissos que nós temos com Deus, né? Se a gente falando nesse sentido. Mas eu estava analisando hoje à tarde, quando nós iríamos falar sobre essa questão da fé, né? Eu sabia que a gente ia entrar um pouco nessa questão da fé da cristã, e aí eu acho assim, não importa se é evangélico, católico, a fé ela é a mesma coisa. Tá nas duas Bíblias de igual forma. Mas aí eu analiso assim, tá, a gente acredita, né? Nós como cristãos acreditamos em Deus a fé é o ato de acreditar em algo que não se vê.
Se você faz um plano, um planejamento para sua vida, você quer alcançar um objetivo, você quer alcançar uma meta lá na sua frente, você quer ser uma pessoa. E sucesso é muito variável para cada um, é claro, né? Tem uns que têm sucesso com pouco, tem uns que têm que ter bastante coisa para ter sucesso, mas vamos falar que você quer almejar uma meta lá na frente. Do que adianta você ter uma meta no seu, um compromisso na sua vida se você não aplicar fé nessa coisa também, né? Nesse objetivo que você tem. Ou seja, vai ser algo vago. Você só falar, não, eu quero tal coisa e não botar fé nessa coisa também, né? Então é nesse sentido também que eu queria trazer a questão da fé para o bate-papo. Então é justamente a questão de fé como religião, é óbvio, mas também essa fé que você precisa aplicar no seu objetivo, né? Você precisa pensar que você vai chegar lá e vai alcançar esse teu objetivo com fé de que, mesmo você não vendo o resultado, você vai conseguir, né? Eu acredito muito nisso, que eu disse no início. É a fé em Deus e a fé no homem, né? A fé na mulher, a fé em você mesmo, como ser humano, com potencialidades, com capacidades, com habilidades de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito que a gente precisa ter três ferramentas fundamentais para a gente se destacar na vida. É preciso ter competência, Uhum. persistência e fé, que eu chamo de CPF. Eu gosto muito de brincar com as Que siglas. legal. Então, uma pessoa de sucesso, anotem aí. Uma pessoa de sucesso é aquela que tem CPF, competência, persistência e fé. Eu sei que você é um homem de CPF, André, e tem muita gente aqui acompanhando que eu sei que tem muito CPF também. Eu vi agora há pouco aqui a Simone, que é presidente lá do grupo de mulheres da Lar. Nós tivemos uma palestra linda online hoje à tarde para mais de 200 mulheres, né, Simone? A Simone estava por aqui também. A Simone é uma dessas mulheres de CPF, ou seja, com competência, persistência e fé. E Também via fé. Gisa Quadros por aqui, tanta gente especial, que prazer poder reencontrar a todos por aqui também. E é isso, sabe? Então eu brinco com as siglas, mas justamente para a gente lembrar, tenha sempre competência no que você faz, faça bem feito, é como se a gente estivesse sempre fazendo para Deus. E ao mesmo tempo também que a gente tenha persistência, não dá para desistir na primeira, eu tenho histórias e histórias de persistência lá no livro, que vocês vão ler, e ao mesmo tempo que a fé também esteja sempre avalizando isso tudo, mostrando realmente qual é o caminho. Legal. Elda, a gente já está quase no finalzinho aqui, faltam Sim. 3 minutinhos.